Evangelho de João, capítulo de número 3. Ontem nós estávamos em Cáceres, como eu disse, participando de um grande culto. E pastor é assim, quando ouve uma mensagem, e quando é uma boa mensagem, e ele tem o hábito de anotar, uma mensagem que ele ouve, acaba virando uma pregação. E essa mensagem é parte da mensagem que eu ouvi ontem, e que o Senhor falou comigo, que eu quero fazer algumas aplicações nesta noite, em nome de Jesus. Talvez o tempo não vai ser o suficiente para completá-la, mas eu tenho absoluta certeza que o tempo é o suficiente para o Espírito Santo nos ensinar a parte que nos cabe hoje. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 1 em diante, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, homem do Supremo Tribunal dos Judeus. Todos acharam? Amém. Acompanhe o verso 2. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu ter dito: deveis nascer de novo. O vento sopra aonde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os que são nascidos do Espírito. Amém? Feche seus olhos, diga comigo: Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala comigo nessa noite, que eu possa, Senhor, compreender o que o Senhor quer de mim, em nome de Jesus. Amém. Se assente, queridos, por gentileza, em nome de Jesus. Peço reverência aos irmãos, evite se movimentar, evite ir no banheiro, beber água. Eu sei que está bastante calor, mas talvez você já foi, já bebeu. Eu sei que a água da igreja é muito gostosa, né? Um dos lugares bem frequentados da igreja é o bebedouro. Que bênção. A gente entende, é o calor, mas também a água está boa, tá ou não está? Tá ou não está, gente? A água está boa, graças a Deus por isso. Mas eu peço a sua atenção, em nome de Jesus, na palavra do Senhor. Irmãos, como eu disse, eu ouvi essa mensagem, queimou no meu coração, e o Senhor me fez entender alguns pontos importantes, que eu quero fazer uma aplicação nessa noite, e o título dessa mensagem é As Evidências do Novo Nascimento. Diga comigo: as evidências do novo nascimento. Escuta, evidências são características que definem alguém, uma pessoa ou uma situação. Existem pessoas que elas dizem ser determinado tipo de pessoas, que muitas das vezes as evidências ou as suas características não condizem com aquilo que ela diz ser. Existem pessoas que às vezes elas dizem pensar determinadas
coisas ou determinadas situações, que muitas das vezes as evidências, as suas atitudes, as suas características não compactuam, não condizem com as características do que ela diz pensar. Por exemplo, existem pessoas que elas dizem, eu não estou dizendo que é o nosso caso, e nem dizendo que eu conheço alguém, mas enfim, eu estou dizendo aleatoriamente, é um exemplo. Existem pessoas, por exemplo, ela diz ser uma pessoa de boa índole, uma pessoa de princípios, mas quando se olha para as evidências, diga comigo, evidências, quando se olha para as características dessa pessoa, para a conduta dessa pessoa, não condiz com aquilo que ela diz ser, não condiz com as características de uma pessoa de boa índole, não condiz. Por que eu estou dando esse exemplo? Para que nós possamos entender a característica da vida de um cristão nascido de novo, as características da vida de um cristão que passou pelo processo do novo nascimento. Irmãos, uma coisa importante que eu ouvi ontem e eu quero reproduzir essa frase é que aquele que é nascido de novo, ele morre duas vezes. Ele morre duas vezes. Ele nasce duas vezes. Ele nasce duas vezes. O que é nascido de novo, na vida espiritual, ele nasce duas vezes e morre uma vez. Eu vou repetir essa frase e eu gostaria de forma pedagógica os irmãos repetissem comigo. Diga assim: quem é nascido de novo, ele nasce duas vezes e morre uma vez. Pastor, por que nasce duas vezes? Primeiro é o nascimento físico. Tem alguém que nasceu fisicamente aqui? Tem alguém que é nascido fisicamente aqui? Ou você está aqui e está morto? Quem está vivo aqui? Amém. Então você nasceu fisicamente. Então o primeiro nascimento, físico. Segundo nascimento, espiritual. O que é o segundo nascimento espiritual, pastor? Quando você reconhece que Jesus, sendo Deus, se fez carne, habitou entre nós, e Ele veio para a terra para cumprir um propósito de morrer na cruz, para entregar a sua vida, para resgatar aqueles que são escolhidos de Deus, para voltar a ter um relacionamento com Deus, e tudo isso acontece por meio da fé. Então, se você crer que Jesus se encarnou, se fez homem, habitou entre nós, se entregou na cruz, morreu, ressuscitou, está assentado à destra de Deus, intercede por nós, você creu em Jesus, você nasceu pela segunda vez. Só que esse segundo nascimento é um nascimento espiritual. É o nascimento da fé. É o nascimento que você nasceu agora para a sua vida de fé, para a sua vida espiritual. O primeiro nascimento é o nascimento físico, que o seu pai e sua mãe te concebeu, e aí você nasceu na terra. Você, depois de 9 meses, nasceu. Esse foi o primeiro nascimento. O segundo nascimento, o nascimento espiritual, quando você creu em Cristo, creu em Jesus. Agora, espiritualmente, pela fé, você nasceu espiritualmente. Então, você nasceu duas vezes. Quem entendeu diz amém. Quem nasce duas vezes, ele morre só uma vez. Por que ele morre só uma vez? Porque ele morre só a morte física. Lembra o primeiro nascimento? O nascimento físico. Então quem nasce duas vezes, nasceu fisicamente e nasceu espiritualmente, ele vai morrer só uma vez. Porque ele vai morrer só a morte do corpo físico. Porque não haverá morte eterna, não haverá morte espiritual para quem nasceu do Espírito, porque ele vai viver eternamente, e vai viver eternamente com Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu quero perguntar aqui nessa noite, quem é que vai viver eternamente com Cristo aqui? Você vai viver eternamente com Cristo por causa do seu segundo nascimento. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: ó, ô bebezinho que nasceu pela segunda vez. Você que nasceu pela segunda vez, mas esse segundo nascimento é espiritual, você vai viver eternamente. Você não vai morrer.
O que significa não morrer? Significa que a sua vida está garantida na eternidade com Cristo Jesus. Está garantido pela salvação, pela vida eterna, que Jesus Cristo veio, morreu, Ele ressuscitou e Ele pagou o escrito de dívida na cruz do Calvário por todo aquele que crê. Se você creu, você é salvo, você está livre da condenação da morte. Então essa morte espiritual, eu e você não passaremos mais por ela. Talvez você vai morrer amanhã. Não ouvi nenhum amém. Talvez semana que vem, não sei. Mas a morte física vai chegar para todo mundo um dia, a não ser que Jesus vier e arrebatar a igreja. Quem quer que Jesus volte? Glória a Deus. Talvez nós somos a geração do arrebatamento. Talvez nós somos a geração do arrebatamento. Quem sabe todos nós seremos arrebatados, no abrir e fechar de olhos, como nós cantamos aqui. Em breve vai acontecer, nós seremos arrebatados. Mas, se nós não formos arrebatados, o corpo físico verá a morte, vai morrer. E essa é uma boa notícia. É uma boa notícia. Você vai morrer um dia. Olha uma pessoa do seu lado e diz assim: ó, boa notícia para vocês, vai morrer um dia. Agora escute, a grande questão aqui não é que você vai morrer um dia fisicamente. A questão é que você, é fato que vai morrer um dia. A questão é se você nasceu pela segunda vez. Essa é a questão. Se você nasceu pelo Espírito, você não se importa com a morte. Você não se importa com a morte física, porque espiritualmente você já está garantido na eternidade com Deus. Porque a palavra do Senhor diz que a morte do justo para o Senhor é motivo de alegria. Por isso que o velório de um cristão é diferente quando o velório é de um ímpio. Não sei se você já foi, eu acredito que sim. No velório de um crente, de um cristão, é diferente. Parece que as pessoas não estão sofrendo tanto. As pessoas não choram tão desesperadamente. As pessoas não ficam tão aflitas. Mas por quê? Porque nós temos o entendimento que aquela pessoa, ela fechou os olhos na terra, mas ela abriu os olhos na eternidade com Cristo. A vida terrena, irmãos, é um sopro. Mas quando nós estamos no Senhor, quando nós estamos em Cristo, porque nascemos de novo, nascemos para a vida espiritual, nós não importamos com a morte na vida física, porque ela não é para nós, a vida física, o bem mais precioso. Porque quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos no Espírito, agora o que é importante é o nascimento do Espírito. Agora o que é importante é o novo nascimento. Agora o que é importante é essa segunda chance que Deus está nos dando para poder viver a vida com Deus. Ah, pastor, então agora eu tenho que relaxar porque a minha vida não é importante. É isso. Paulo disse assim, ó: a vida que agora eu vivo, eu não vivo mais para mim. A vida que agora eu vivo pela fé do unigênito Filho de Deus. Ele diz assim, ó: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe o que ele está dizendo? Eu não me importo mais com essa vida terrena. Eu vou viver, vou dar o meu melhor, eu vou comer, eu vou vestir, eu vou trabalhar, eu vou fazer as coisas, mas esse plano terreno não é o mais importante para mim, porque agora eu nasci do Espírito. A vida espiritual é o bem mais precioso que eu tenho. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite, igreja? É que nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão dando mais importância para a vida física do que para a vida de Deus, a vida espiritual, que é o segundo nascimento, ou seja, o novo nascimento. Muitas pessoas, elas estão dentro da igreja, mas não são nascidas de novo. Muitas pessoas frequentam culto, muitas pessoas fazem partes de ministérios, e quando eu digo isso, eu não digo no âmbito local, eu digo no âmbito geral, macro, mas não são nascidas de novo, não têm experiências espirituais,
não conhece o Espírito Santo. Se o Espírito Santo fala, ele não tem discernimento, ele não consegue nem saber se é Deus ou se não é Deus. Não tem consciência da vida espiritual, não tem consciência de céu e inferno, não tem consciência de anjos de Deus e demônios, não tem consciência da vida espiritual na amplitude, aonde Deus está na casa ou Deus não está, aonde Deus está falando ou Deus não está falando, porque o seu entendimento é apenas um entendimento no plano terreno, é apenas um entendimento na atmosfera terrena, é um entendimento apenas no âmbito deste mundo. Mas eu quero dizer aqui nessa noite, que o Senhor quer fazer com que a nossa visão ela se amplie, que o nosso entendimento agora se abra, porque o projeto de Deus é que nós passamos agora para o novo nascimento, é que nós nasçamos do Espírito, porque quem é nascido do Espírito, ele vive no Espírito. A palavra do Senhor nos fala que o que é nascido no Espírito, ele vive, ele fala, ele anda no Espírito. O que é nascido na carne, ele fala, ele vive, ele anda. A sua prospecção é do projeto da carne. A carne aqui, nessa aplicação, é a vida física, é a vida terrena, é nesse aspecto de vida física. Existem muitas pessoas que elas dizem: eu já entreguei minha vida para Jesus, eu sou crente, vou na igreja, sou batizado, sou dizimista, sou ofertante, sou lá da igreja daquele pastor lá, aquele magrelo feio, lá dá para sentar, tudo bem, mas eu pergunto para você: você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Você nasceu da água e do Espírito? Porque a palavra do Senhor diz através do apóstolo Paulo que só os que nasceram de novo, eles verão o reino de Deus. Você sabe por que no arrebatamento da igreja haverá muitas surpresas? Porque só vai subir quem é nascido de novo, só vai subir quem nasceu da água e do Espírito, só vai subir aquele que reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor, creu que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, confiou a sua vida a Jesus, mas permitiu que o Espírito Santo, que é a água purificadora, que o Espírito Santo, que é o processo que faz a regeneração do coração do homem, que permitiu que o Espírito Santo fizesse a boa obra, esses são os que nasceram de novo, e esses verão a Deus. Diga comigo nessa noite: ir na igreja não salva, fazer boas obras não salva, ter um entendimento religioso não salva. Diga: o que salva é crer em Jesus Cristo, receber Jesus como seu Senhor, seu Salvador, e nascer de novo. Olha a característica desse homem Nicodemos. A Bíblia diz que ele era um fariseu. A palavra fariseu, dentro desse contexto, significa separado. Ele era um estudioso da lei, ele era um homem conhecedor das leis judaicas e da lei mosaica. Este homem, ele era um doutor da lei. Esse homem, ele conhecia a lei de capa a capa. Ele era um guardião da lei. Era alguém, fazendo aqui uma conjectura, era como se fosse alguém que estivesse na porta do santuário, onde os fariseus mesmo fizeram a sinagoga. Aí os religiosos entravam para poder oferecer seus cultos, e eles ficavam na porta para poder olhar. Está bem vestido? Pode entrar. Alguém que, você não tem cara que não tem pecado, então você pode entrar, você pode ir lá oferecer sua adoração. Era o guardião da lei mosaica. Este homem, ele conhecia tudo sobre a lei, ele conhecia tudo sobre o que pode e o que não pode fazer. Só que a Bíblia está nos mostrando de que ele não tinha o novo nascimento.
Deixa eu dizer uma coisa para você: conhecer a Bíblia de capa a capa não faz de você alguém que nasceu de novo. Conhecer a Bíblia capa a capa não faz de mim alguém nascido de novo. Ou seja, não é a garantia de que quando a trombeta soar, eu estarei na eternidade. Não é a garantia. Nicodemos era um homem separado. A Bíblia diz que Nicodemos, membro do Supremo Tribunal de Juiz, ele foi procurar Jesus de noite. Existe aqui uma característica para que esse homem pudesse procurar Jesus de noite. Como ele era membro do Sinédrio, ele era conhecido como doutor da lei. Para ele poder procurar Jesus, ele teria que reconhecer que Jesus era um rabi. E se ele reconhecesse que Jesus era um rabi durante o dia, ele poderia ser questionado, talvez até expulso da sinagoga, por estar dando crédito para alguém que todos estavam dizendo de que era um rei fajuto, de que era um herege. Agora ele procura Jesus de noite, está escrito aí no verso 1, no verso 2, ele de noite procurou Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais e realizando se Deus não estiver com ele. Este homem, ele reconhecia que Jesus era Rabi, que Jesus era Senhor, por causa dos sinais. Sinais. Escuta, tem muita gente que só vem para a igreja, tem muita gente que só frequenta a igreja, tem muita gente que até se converte, às vezes por causa de sinais. Que tipo de sinais, pastor? Porque ela quer uma cura, está passando por um problema, quer uma libertação, às vezes está em crise financeira, quer que Deus entre com providência e restaure a sua crise financeira. Às vezes ela está passando por um problema no casamento e quer que Deus restaure o casamento. Nicodemos, conhecedor da lei, viu que Jesus fazia milagres, tinha poder, reconheceu a autoridade em Jesus e disse: ninguém pode fazer tais coisas se não for o Filho de Deus, se Deus não estiver com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: reconhecer o poder de Deus não significa que você nasceu de novo. Quem está entendendo diz amém? Eu creio que Deus pode curar, joia. Eu creio que Deus pode libertar, joia. Eu creio que Deus pode salvar, joia. Mas não faz de você alguém que nasceu de novo. Não faz, porque Nicodemos creu, Nicodemos viu, Nicodemos foi atrás de Jesus por causa disso. Jesus respondeu à declaração, disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus olhou para Nicodemos e falou: ó, beleza, eu sei quem você é. Jesus sabia quem Nicodemos era. Sei que você é fariseu, sei que você é conhecedor da lei, sei que você, mas deixa eu dizer uma coisa para você: importa-vos nascer de novo. Talvez aquele homem poderia entrar em um conflito mental. Opa, peraí, eu sigo a lei de Moisés há quantos anos? Eu conheço a lei há quantos anos? Eu sei, eu não infringi a lei, por que eu não sou nascido de novo? Na verdade, aquele homem, ele não entendia o que Jesus estava falando de forma espiritual. Aquele homem não conseguia compreender. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vem dizer depois nas suas cartas, dizendo assim, ó, que o que é nascido do Espírito, ele consegue compreender as coisas do Espírito. Aquele homem não conseguia compreender as coisas do Espírito. Sabe por quê? A mesma coisa eu digo para pessoas que às vezes estão anos e anos na igreja, elas não conseguem compreender o que o Espírito Santo faz quando o Espírito Santo age. E eu preciso dizer para você nessa noite: se você tem dúvidas acerca de alguma coisa, pergunta para o seu pastor, pergunte para a sua pastora, pergunte para o seu líder, pergunte, mas não fique com dúvida. Pastor, eu não consigo entender, na hora do culto o Espírito Santo está agindo, o que é que acontece e tal. Não fique com dúvida, queira saber, porque a sua vontade de conhecer sobre o Espírito Santo é uma das evidências de que você nasceu do Espírito. Agora tem pessoas que entram na igreja, saem da igreja, vê as coisas, elas não entendem nada, sai, volta e fica tudo do mesmo jeito. E se para você não é importante saber as coisas espirituais, talvez essa é uma das características que talvez você precisa nascer de novo. Só que nascer pelo Espírito. Você é nascido fisicamente, mas você precisa nascer espiritualmente. E o que significa essas características?
As características do novo nascimento é confessar Jesus, reconhecer Jesus, passar pelo processo do batismo nas águas. Lá no batismo nas águas, o que representa o batismo? Morte para o mundo e vida para Deus. Existem pessoas que estão na igreja há quantos anos, mas elas não passaram pelo processo do batismo nas águas. Eu estou na igreja, mas eu não vou batizar não. O batismo nas águas é uma das evidências de que você creu em Jesus, de que você recebeu Jesus e de que você tem uma aliança com Jesus. O batismo nas águas é uma das evidências de que você morreu para o mundo, morreu para o pecado e agora está vivendo uma nova vida para Cristo. O batismo nas águas. Pastor, mas eu entreguei a vida para Jesus, eu me batizei nas águas, mas eu não consigo entender nada das coisas espirituais. Se você não consegue entender, mas tem vontade, tem iniciativa, queima dentro de você, são características que você nasceu de novo. Agora, se você não entende, e para você tanto faz, tanto fez, é uma característica que talvez você não nasceu de novo. Quem está me entendendo? Pastor, é um choque de realidade para mim. Pois é, eu preciso te dar esse choque de realidade. É para o seu bem. Você precisa se descobrir. Você precisa saber se você nasceu de novo ou não. Você precisa saber se as coisas espirituais são importantes para você ou não. Você precisa saber, através das evidências da sua conduta, se o reino de Deus é importante para você ou não. Porque quando você morrer nesse plano terreno, o seu corpo físico acabou, mas a sua alma vai para algum lugar. E a sua alma, se você é nascido de novo, já tem um lugar garantido em Cristo Jesus. Mas se você não é nascido de novo, a Bíblia diz também que tem um destino: o lago de fogo e enxofre. Pastor, misericórdia, não fala isso não, eu tenho medo. Não precisa ficar com medo. Eu estou aqui para te alertar, porque enquanto você está vivo, você tem a oportunidade de tomar uma decisão. Porque depois que morrer não tem mais jeito. É só enquanto estamos vivos que nós temos a oportunidade de tomar uma decisão para a nossa vida. Se nós queremos a vida eterna ou a morte eterna. A vida eterna é através do segundo nascimento, que é o nascimento no Espírito. A morte eterna é através de você não reconhecer Cristo e viver neste mundo como se a vida espiritual não fosse importante, do jeito que você quer, da maneira que você quer, fazendo as coisas que você quer, sem se importar com o plano espiritual. O novo nascimento é a evidência de que você é salvo em Cristo Jesus. Olha, João 3, 7 e 8 diz: não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabemos que o vento sopra porque podemos ouvir o som e ver o efeito que causa na poeira, na fumaça, na palha, na árvore e na grama. Tudo isto são evidências de que o vento está soprando. A Bíblia também nos dá efeito das evidências do novo nascimento. E se estivermos em nossa vida, podemos ter certeza de que somos nascidos de novo. Diga comigo nessa noite: a evidência de quem é nascido de novo é vista pelas suas atitudes. São evidências. Evidências do que é nascido de novo. Quero dar algumas. A primeira delas: ouve a palavra de Deus. Diga comigo: ouve a palavra de Deus. João 8,47 diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós escutais, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Olha o que o texto está dizendo:
As pessoas que não ouvem a palavra de Deus é porque elas não são de Deus, porque elas não nasceram de novo. Sabe aquela pessoa que você fala, você prega, você ensina, você exorta, você ajuda, você mostra o caminho para ela, você ensina que Jesus ama, você fala e entra aqui e sai aqui. A Bíblia está dizendo que essas pessoas, elas ouvem a palavra de Deus, mas elas não escutam, ou elas escutam, mas não ouvem, porque elas não são de Deus, ou seja, elas não nasceram de novo. Você prega, ensina, fala, faz processo de libertação, mas nada muda na vida da pessoa. Evidência de que não nasceu de novo. Uma pessoa certa vez procurou para fazer processo de libertação pela 10ª vez. Eu disse: chega de processo de libertação, não é mais processo de libertação, agora é vergonha na cara. Porque você já sabe a palavra, já conhece a palavra, já foi ensinado. Ou você não nasceu de novo, ou você está rejeitando a palavra. Quem está entendendo? Não é assim. Quem ouve a voz do Senhor e é nascido de novo, tem temor de Deus. Tem temor de Deus. Quem é nascido de novo e ouve a voz de Deus, o seu coração queima por Deus. Quando ele é ensinado, quando ele é exortado, ele recebe essa palavra com temor, porque ele tem o conhecimento de quem Deus é. Escuta, as pessoas a quem Jesus falou essas palavras sabiam as Escrituras e ouviam a palavra de Deus através de Jesus, mas tudo entrava no ouvido e saía pelo outro. Eles não ouviam com o coração, faziam ouvido de mercador, endureciam o coração contra a verdade. O Filho de Deus não só ouve a palavra de Deus como a mente, mas recebe no coração. Ele concorda com ela e está disposto a ser dirigido pela verdade que a palavra transmite. Ele reconhece a autoridade de Deus em falar em sua obrigação, em ouvir o que Deus diz. Ele crê que Deus falou através dos apóstolos, dos outros escritores, das palavras do Senhor inspirada para escrever a Bíblia. Ouve a mensagem que pregam como vinda de Deus. Nós somos de Deus, aquele que não é de Deus não os ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. 1 João capítulo 4, verso 6. Nisto vocês conhecem o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Por quê, pastor? Quem ouve a palavra de Deus e os guarda. Nisso você conhece, isso é uma evidência. Ouvir a palavra de Deus é evidência de quem nasceu de novo. Segundo, crê no Filho de Deus. Segunda evidência, todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. 1 João 5,1. A Bíblia não diz que nascemos de novo porque cremos, mas cremos, por isso nascemos de novo. Só é possível nascer de novo depois de crer. Você não nasce de novo para crer, você crê para nascer de novo. Olha para esse nascido de novo que está do seu lado, diga assim: ó, você creu em Jesus, por isso você nasceu de novo. João diz: todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, será nascido de Deus. Mas todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Isto é, a sua fé é evidência da regeneração. Muitos pecadores perdidos dizem que creem em Cristo, mas não creem. Não há convicção de fé verdadeira no coração, de que Cristo morreu por seus pecados, que Ele é o Filho de Deus, e que ressuscitou dos mortos, e que convém que reina, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Nem que Deus o designou para julgar o mundo com justiça. Os pecadores perdidos talvez creiam num Cristo falso, ou imaginário, ensinado por homens, mas não no Cristo da Bíblia, porque todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo, esse é nascido de Deus. Todos que crê que Jesus Cristo é Cristo, Ele é nascido de Deus. Você crê que Jesus é Cristo? Você crê que Ele nasceu de Deus? Então você é nascido de Deus.
Você é nascido de Deus. Terceira característica: aquele que é nascido de novo, ele ama a Jesus Cristo. 1 João, ou melhor, João 8,42 diz: disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias. Se Deus fosse o vosso Pai, me amarias. O pecador perdido não ama o Senhor. Quem já nasceu de novo ama e fará qualquer coisa por Ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. João 14:23. Você sabe por quê? Porque tem muito crente que não se importa com a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor diz para não fazer tal coisa. Eu não estou nem aí, eu vou fazer. Característica de que não nasceu de novo. Se a palavra do Senhor está dizendo que é pecado tal coisa e a pessoa insiste em fazer, é característica de que não nasceu de novo. Se a palavra do Senhor está dizendo que tal comportamento não é de um cristão, não é de um nascido de novo, e a pessoa insiste em viver daquele comportamento, essa é uma evidência de que essa pessoa não nasceu de novo. Pastor, mas eu estou 20 anos na igreja. Triste. Pastor, mas eu faço tanta coisa boa. Triste. Porque boas obras não salvam. Estar dentro da igreja não salva. Ter pensamento positivo acerca das coisas não salva. Ser uma pessoa de boa índole não salva. Ser uma pessoa que não faz mal para ninguém não salva. Uma vez eu evangelizando uma pessoa, a pessoa disse assim: pastor, eu sou um homem bom, nunca batei ninguém, eu não roubo, não bebo, não fumo, não faço nada de errado, eu faço bem para as pessoas, eu ajudo quem precisa, eu sou um homem bom, eu acho que quando eu morrer eu vou para o céu. É triste dizer para uma pessoa com essas virtudes, de que se ela morrer sem crer em Jesus, ela vai para o inferno. Mas é a realidade. Quem está aqui comigo nessa noite? É a realidade, porque a Bíblia diz isso. Eu me lembro, o pastor Oswaldo ontem falando de que uma pessoa o procurou na igreja, e era uma pessoa católica, e a pessoa veio com a Bíblia católica e disse assim: eu já procurei o padre, eu perguntei o que significa esse morte para o pecado, morte para o mundo e novo nascimento. O que significa essas palavras? E o padre não me explicou. Eu procurei o arcebispo e ele não quis me explicar. E aí eu estou aqui esperando o pastor dessa igreja para ver se o pastor me explica. E o pastor então, aquela senhora, ele convidou para entrar, sentou com ela, em alguns minutos explicou para ela o que é morte espiritual, explicou para ela o que é o batismo, novo nascimento, o que é morrer para o mundo, e em poucos minutos aquela mulher entregou a vida para Jesus, e está com toda a família congregando lá na IBN Cristo Rei, e é diaconisa da igreja há vários anos. Sabe por quê? Porque ela conheceu a verdade, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muitas pessoas que elas estão vivendo debaixo da mentira, mas quando elas ouvem a verdade, a luz da palavra, a palavra se revela, e ela entende agora o que ela precisa fazer. Ela entende agora qual é a decisão que ela precisa tomar. E as evidências de alguém que nasceu de novo é amar Jesus, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 João 5,3. Pastor, eu sou crente, eu sou da igreja, sou da IBN Apacentar, uma igreja boa, igreja legal, que bênção e maravilha tal, mas eu pergunto: você guarda os mandamentos do Senhor? Olha para esse crente do seu lado, não com o olhar de fariseu, mas com o olhar de crente que ama. Fala assim: ó, você guarda os mandamentos do Senhor? Você guarda os mandamentos? Ou os mandamentos do Senhor não é importante para você?
Tudo que o pastor ensina lá é um conjunto de regras. O pastor quer mandar na gente. Irmãos, olha para mim. Eu tenho condição de mandar em alguém? Mal consigo mandar na minha própria vida. O máximo que eu consigo fazer é te ensinar a luz da Bíblia. E o meu papel é poder dizer para você, quando eu digo para mim mesmo todos os dias, que importa é nascer de novo. O importante é nascer de novo. Pastor, mas o senhor vai dar conta da minha vida diante de Deus? Eu vou dar conta se eu preguei, se eu ensinei, se eu mostrei o caminho. E uma coisa eu posso afirmar para você, de que nunca faltou palavra nesse altar, nunca faltou ensino nesse altar, nunca faltou direcionamento, nunca faltou. Sempre foi ensinada a luz da Bíblia, sempre foi ensinada a luz da palavra. Novo nascimento, santidade, vida com Deus, sem a qual ninguém verá a Deus. Ah, mas eu quero viver do meu jeito, pastor. Maravilha. Eu quero andar do meu jeito, pastor. Não tem nada a ver fazer determinadas coisas, não tem nada a ver. Se sua mente é as suas regras, ou suas regras é sua mente, liberdade. Mas eu, como seu pastor, eu preciso te ensinar a Bíblia. E a Bíblia diz: importa-vos nascer de novo. Quem é nascido do Espírito, vive no Espírito. Quem é nascido na carne, cogita as coisas da carne, as coisas desse mundo. Eu posso ir na festa do mundo, coisa da carne. Eu posso fazer tal coisa. Quem é nascido do Espírito não precisa nem ficar perguntando essas coisas, porque ele já sabe o que pode e o que não pode fazer. Quem é nascido do Espírito, ele não fica procurando coisas, sabe por quê? Porque ele já sabe que tem coisa para fazer. Quem é nascido no Espírito, ele está cheio do Espírito Santo. Se ele não tem lugar para ir, ele sabe o que ele tem que fazer naquele momento. Ele está adorando, ele está cultuando. Se não tem culto na igreja, ele cultua em casa, ele adora em casa, ele lê. Glória a Deus. Quem está me entendendo nessa noite? Quem é nascido do Espírito, ele não precisa ficar perguntando: posso ou não posso, pastor? Esses dias, eu estava no carro indo para o congresso lá em Lacerda. E estava conversando. Uma pessoa me procurou, cheio de perguntas: pastor, pode fazer isso aqui, pastor? Oh, querido. Aí a gente, como pastor, a gente tem que ficar rodeando, né? Porque tem coisa que não dá para você falar assim na lata, né? E olha que eu sou um pastor meio carudo, às vezes eu falo. Falo ou não falo? Eu falo. Quem me conhece nos discipulados sabe. Eu não aliso não. Mas aí tem algumas perguntas e... Aquele lá estava a configuração melhor, hein? Dá um pouquinho mais de retorno aqui para mim, então já facilita. E aí o que acontece? A pessoa cheio de perguntas, e eu rodeando, meu Deus. Respondo ou não respondo? O resumo da obra, eu tive que dizer: precisa nascer de novo. Porque quem é nascido de novo, não tem essas dúvidas. Quem é nascido de novo, não tem esse tipo de pergunta: pode ou não pode? Pastor, eu posso como crente fazer isso? Pastor, como crente eu posso não sei o quê? Pastor, como... Quem é nascido de novo, ele sabe exatamente qual é a sua conduta. Quem é nascido de novo, ele sabe até onde ele pode, até onde ele não pode ir. Quem é nascido de novo, ele vive pelo Espírito, e o Espírito testifica dentro dele o que Deus se agrada e o que Deus não se agrada. Quem está aqui comigo nessa noite?
Quando a pessoa fica muito nesse posso, não posso, é uma das evidências de que talvez precisa nascer de novo. Nascer do Espírito. Outra característica de quem é nascido no Espírito: conserva-se a si mesmo. Diga, conserva-se a si mesmo. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Quem é nascido no Espírito preserva-se a si mesmo, porque quem nasceu do Espírito, ele sabe: opa, se eu ir por esse caminho, eu vou estar dando brecha, o inimigo vai vir. Ele é nascido do Espírito, ele sabe que ele está indo numa zona de conflito, ele sabe que se ele ir por aquele caminho, vai dar ruim, porque ele é nascido do Espírito, ele sabe que não é por ali. Se ele está indo para o caminho da fofoca, ele fala: opa, eu sou nascido do Espírito, eu não posso ir por esse caminho, vai dar ruim, vai dar problema, deixa eu parar com isso. Por quê? Porque é nascido do Espírito. Se ele está indo pelo caminho mundano, aonde as pessoas ímpias estão cheias de coisas, e ele está indo por aquele caminho, daqui a pouco, não, eu sou nascido no Espírito. Isso não é uma conduta de quem é nascido no Espírito. O Espírito testifica de que aquilo não é lugar, aquilo não é conduta. O Espírito Santo fala ou não fala? O Espírito Santo fala. Irmãos, quando eu era adolescente, olha isso, há um tempo não tão distante, eu fui convidado para ir numa festa. Eu era adolescente, deveria ter meus 14 anos, festa da escola. E lá nessa festa da escola, lá estava tudo arrumado já, tudo os esquemas. A galera que bebia, a galera que ficava, a galera que estava experimentando, começando a experimentar as drogas e tal, estava tudo armado, tudo no jeito. Um colega meu que eu já estava até levando na igreja: não, Ed, não dá nada não, vamos lá, é só uma festa, vai encerrar o ano, então vamos lá, despedir da nossa turma, e aquela coisa toda. Beleza, fui. Irmão, sabe, quando cheguei no ambiente, o Espírito Santo: isso aqui não é lugar para você. O Espírito Santo fala: você é nascido de novo, esse ambiente aqui não te pertence. As músicas, aquelas músicas, esse ambiente não é para um nascido de novo. As oportunidades começaram a chegar. E aí, o que é nascido de novo, você fica toda hora: não quero, não, porque não. Aí eu falei: mas por quê? É ou não é assim? Mas por quê? Por que você não quer? Por que você está rejeitando? Por quê? Irmãos, o que é nascido de novo, ele vai ficar sendo questionado o tempo todo. Por quê? Porque até as pessoas reconhecem que ele não é daquele ambiente. Sim ou não? Agora, se você fica confortável em um ambiente que não te edifica em nada, que não glorifica o nome de Jesus em nada, e esse ambiente é um amplo de pecado, essa palavra de Deus para a tua vida hoje: importa-vos nascer de novo. Importa nascer de novo. Porque um cristão, ele não se sente bem em um lugar onde a presença de Deus não está. Quem está aqui comigo nessa noite? Eu era adolescente e eu já tinha esse entendimento. Eu saía do ambiente. Não precisava mamãe, não precisava papai ficar me... Não. Eu tinha um entendimento de que eu já havia nascido pelo Espírito de Deus. Porque quem é nascido do Espírito, ele cogita as coisas do Espírito. Quem é nascido da carne, ele gosta das coisas da carne. Quem é nascido da carne, ele gosta do ambiente. E existem pessoas, fisicamente falando, nascido da carne, que elas se adequam ao ambiente. Parece um camaleão. Quem já viu o camaleão? O camaleão, aonde ele chega, ele pega e ele fica da cor do
do negócio onde ele chegou. Se ele chegar numa árvore, está tudo verdinho, ele encosta lá, ele fica verde. Se ele chegar numa árvore queimada, ele fica escuro. Tem muito crente que às vezes está igual camaleão. Onde ele chega, ele fica de acordo com o ambiente. Se é festa do mundo, ele fica igual lá. Está todo mundo bebendo, ele bebe. Está todo mundo dançando, ele dança. Está todo mundo mentindo, ele mente. Está todo mundo jogando, ele joga. Está todo mundo... Por quê? Porque ele se adequa ao ambiente. É um camaleão. Precisa nascer de novo. Precisa nascer do Espírito. Agora o cristão, quando ele chega nesse ambiente, e ele percebe o ambiente, e ele é nascido de novo, o que diz em João 5,18, ele preserva-se a si mesmo. Diga comigo nessa noite, o cristão, nascido de novo, preserva-se a si mesmo. Quem você é da história? O que se preserva, ou você é o camaleão? Quem você é da história? E para concluir, o que é nascido de novo, vence o mundo. O que é nascido de novo, vence o mundo. 1 João 5,4 diz, porque tudo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus Cristo. Você creu em Jesus? Você creu em Jesus? Se você creu em Jesus, você é de Deus. Você creu em Jesus, você é marcado, você é selado pelo Espírito Santo. É essa fé que vence o mundo. A pessoa vencida pelo mundo, que volta ao mundo, talvez tenha um tipo qualquer de religião, mas não tem Cristo. Os filhos de Deus vencem o mundo, em vez de serem vencidos por Ele. Vence o mundo. O que o mundo está oferecendo? O mundo está oferecendo determinadas coisas. O que está em Cristo e é nascido de novo, ele vence. Ele vence. Ele vence. Pode até ser tentado. Ele pode até ter algumas fraquezas naquela área. Talvez ele pode até dar um escorregão em algum momento, mas ele vence. Ele não vai viver naquela prática, porque ele é nascido de novo. Ele nasceu pelo Espírito. Ele nasceu pela água do Espírito. Eu quero convidar você a se colocar em pé neste momento, em nome de Jesus. Você ouviu a palavra do Senhor nessa noite? Eu quero fazer duas orações. A primeira oração: você que nunca confessou Jesus como Senhor da sua